Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro com a palavra. Hoje nós estamos aqui começando um novo trimestre, uma nova lição, e a lição desse trimestre tem um assunto que simplesmente é da mais alta importância para a nossa vida espiritual. Nós vamos falar sobre missão. A lição deste trimestre, missão de Deus, minha missão. Hoje começamos então aqui com a lição número 1, que se chama A Missão de Deus nos Alcança, parte 1, né? Semana que vem tem a parte 2. E para esta lição, novamente eu tenho a alegria de estar aqui com os meus queridos, a Rosângela e o Mozart, para que juntos aqui a gente deixe Deus falar através de nós, para que nós entendamos cada vez mais a importância da missão. Só para você entender, se nós estamos hoje, aqui no Brasil, em 2023, falando de Jesus, falando de Deus, falando da Bíblia, é porque isso é resultado de missão. Alguém veio para cá, alguém foi para lá, algum missionário fez o seu trabalho, o trabalho de Deus, e hoje nós estamos aqui com esse privilégio. Essa é a importância da missão, e ela não acabou. Até a volta de Jesus, nós temos também essa incumbência dada por Deus para nós. E é sobre isso que este trimestre vai falar, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, ok? Não vamos abrir a palavra de Deus sem antes pedirmos a presença dele aqui conosco. Então vou pedir para minha querida Rosângela fazer a nossa oração inicial. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada porque podemos estar aqui, podemos abrir a Tua palavra ainda em liberdade. Amém. Para estudá-la, para compreendê-la e aplicá-la em nossa vida. Esteja conosco, Pai, nesta hora. Pedimos a atuação do Teu Espírito Santo para que as palavras que falarmos aqui possam ser completamente inspiradas por Ti. Abençoa também as pessoas que estarão assistindo. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. É isso aí, meus queridos. Vamos então lá começar a entender essa questão da missão. Algumas pessoas falam, né? É a minha missão, a missão da igreja. O que primeiro nós precisamos entender que o grande missionário é o próprio Deus. Ele tem uma missão e ele quer que a gente participe dela, né? Eu fiz até algumas anotações aqui. A missão tem origem e propósito somente em Deus. Aliás, não foi eu que fiz, né? A lição traz isso. A missão começou muito antes de Abraão, de Moisés, nem mesmo a vinda de Jesus ou Paulo. Antes disso tudo, Deus já tinha uma missão. E essa pergunta que a gente vai começar aqui hoje com os nossos queridos, né? Um quebra-gelo aqui para nós. Qual era a missão de Deus antes da queda do homem e qual é a missão de Deus após a queda do homem? Quando nós pensamos na missão de Deus antes da queda, considerando o fato de que não havia pecado, Deus sempre quis que a gente estivesse com Ele, né? Estivesse perto dele. Tanto é que o nosso verso para memorizar, né? Diz que Deus, quando o homem pecou, Ele perguntou, onde você está? Né? Então o propósito dele sempre foi estar perto de nós. Sempre, sempre, sempre. Antes da queda, Ele queria estar perto de nós. Tanto é que ele vinha, falava com Adão, com Eva, todos os dias, né? E depois da queda, continuou sendo a mesma coisa. Ele continua querendo nos buscar e estar conosco, né? Isso nós vemos até naquela questão do santuário, né? Sim. Aquele verso lindo lá de Êxodo 25:8, quando ele diz, me farão um santuário, habitarei no meio de vocês, né? Então, a missão de Deus, na verdade, ela nunca mudou. Ela é a mesma. Ele sempre quis estar conosco. Ele sempre quis nos buscar, ele sempre quis o ser humano bem pertinho dele. E obviamente, né, o maior exemplo que a gente tem disso é quando Jesus veio, né? Exatamente. Aí ele mostrou bem isso, como ele queria estar no meio de nós, que ele até se tornou um de nós, né? Isso é lindo, é maravilhoso quando nós paramos para pensar, né? Com certeza. Você pode observar assim, o primeiro casal, não tinha nada ao redor deles, assim, de infraestrutura que nós temos humana hoje. Então, Jesus, ele veio para ser não só o pai e o criador, ele veio para ser o professor, para ser o pastor, para ser a pessoa que dava o trabalho para eles. Era o tutor deles. Então, né, Jesus representava todas as figuras que te passam algum conhecimento ou instrução hoje. Jesus fazia todos esses papéis. Então, realmente,
Jesus veio para ser tudo na vida desse casal. Amém. Sim, verdade. E com a queda do homem, a gente pôde perceber que a missão de Deus mudou, mas ela não mudou no sentido assim, não vamos correr atrás e ver o que podemos fazer. Já havia um plano desde a fundação do mundo. É sempre bom lembrar. De Verdade. caso a missão de Deus tivesse que mudar, porque o homem caísse, já estava tudo planejado e já tinha a possibilidade de oferecer uma esperança para o casal. Então, quando... Isso é muito importante, né? Deus não foi pego de surpresa com o pecado, né? Exatamente. Então, assim, a missão de Deus foi assim, olha, agora vamos ter um resgate, e o resgate vai ser feito dessa forma, e a esperança que vocês têm é aceitar a graça, e eu vou mandar algum dia meu próprio filho para viver entre vocês, sofrer tudo que a sua humanidade vai sofrer, e sair vitorioso. Amém. Amém. Comunhão, né, amados? Isso. Dá para perceber que a grande missão de Deus é estar em comunhão conosco, estar em relacionamento próximo. Antes da queda, esse relacionamento era face a face, né? Mas com a entrada do pecado, esse relacionamento sofreu uma alteração, mas Deus não mudou o seu propósito de querer estar se relacionando conosco, né? Vamos nos relacionar com Deus, porque essa é a grande missão de cada um de nós, e é isso que a gente leva para outras pessoas. A nossa missão é continuar levando Deus para elas estarem também em comunhão com Ele. Isso mesmo. Ok, amados? Vamos prestar esse serviço, vamos fazer isso ao longo desse trimestre, e não só ao longo desse trimestre, ao longo da nossa vida, porque esse é o grande pedido de Deus para nós. A primeira lição, né, a lição de domingo, ela está intitulada O Deus que nos alcança. E tem, né, por base exatamente o texto que é o verso-chave, né, Gênesis 3:9. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E aí, né, continuando aqui, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó por todos os dias da tua vida. E aí, né, como o Moser falou, vem a primeira profecia messiânica, né, vem a primeira promessa de que Deus quer estar conosco. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse descendente, ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira profecia messiânica. Rô, por que as primeiras palavras de Deus após a queda foi perguntar a Adão onde ele estava? Porque, na verdade, a gente pode ver que a atuação do ser humano em relação ao pecado continua sendo a mesma. Adão, ele se sentiu culpado, né? Quando ele pecou, ele percebeu que ele tinha feito a maior bobagem da sua vida, né? Desobedeceu a Deus, né? Não cumpriu aquilo que Deus havia dito, porque Deus tinha falado para ele muito claramente, você não deve comer desta árvore. Todas estão franqueadas, mas esta aqui não, né? E quando Deus fala não, é não, pronto. Mas o que acontece? Quando nós, seres humanos, hoje, né, nos nossos dias, 2023, nós temos a mesma tendência de fazer isso. Quando a gente peca, quando a gente erra, o que a gente quer fazer? Se esconder de Deus, fugir da presença dele, né? E foi exatamente o que eles fizeram. Eles se esconderam e Deus, no seu amor maravilhoso, na sua graça, o que ele faz? Ele vai atrás. Exatamente. Isso que eu acho, assim, uma coisa que eu fico sempre pensando, meu Deus, que coisa, né? Que amor. Que amor, né? Eu sempre lembro daquela música linda, né, no Mário Jorge, né? Que amor é esse, né? Não tem explicação, né? E aqui, eu até anotei para comentar, o homem se escondeu, mas Deus foi atrás dele. Ele buscou estar com aquele que havia desobedecido às suas ordens. Ele buscou estar conosco. Ele poderia ter descartado. Ele poderia ter descartado. Olha, vocês desobedeceram, o problema é de vocês. Mas ele foi atrás. Ele vem atrás.
Por isso que o inimigo hoje, ele tem uma obra que é, infelizmente, muito forte. Ele faz com que, quando nós pecamos, nós nos sintamos tão mal que a gente não queira ir na presença de Deus. Então, a primeira coisa, você pode perceber que isso é um padrão, né, de atuação. Você peca, ou uma pessoa que você conhece peca, tal, o que ela faz? Primeira coisa, ela se afasta de Deus, ela não quer mais saber de ir na igreja, ela não quer saber mais da Bíblia, ela não quer saber mais de orar. Quando isso é a solução. Exato. Volta para Deus. Essa é a solução. Não é? Mesmo que você esteja envergonhado, mesmo que você sinta, puxa, assim, eu pequei. Lembra do Salmo 51, né, Davi? Pequei contra ti somente pequei, fiz o que é errado, que é, né, terrível diante de ti e tal. Mas, claro, nós sabemos da história de Davi, que demorou um pouquinho para ele voltar, mas ele veio, né? E Davi era assim, ele era uma pessoa que ele pecava, ele ia muito fundo, mas ele ia muito fundo no arrependimento também. Exatamente. Né? E é uma lição para nós. E o inimigo hoje, ele tenta fazer exatamente o que conosco. Ele tenta fazer com que a gente se afaste, né? Foi exatamente o que ele fez com Adão e Eva. Por isso Deus, como diz o título aqui dessa parte, no Deus que nos alcança, ele vem atrás de nós. Ele procura, porque ele sabe que se eu me afastar cada vez mais dele, eu não tenho chance de me redimir, de me salvar. Exato. Não tem como fazer isso, né? É uma coisa assim totalmente impossível para nós nos aproximarmos de Deus sem que a atuação dele na nossa vida, Espírito Santo sempre, né? Sem que a atuação do Espírito Santo seja sentida. É ele que tem que, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos fala, olha, você está errado, precisa voltar. Você precisa voltar para o caminho, né? Ah, você errou, você está com vergonha? Né? Então, você errou, está com vergonha, mas volte. Retome o caminho que você estava, né? Então, Deus fala isso conosco o tempo todo. Então, essa pergunta, onde estás, ela é muito importante por isso. Ela mostra que Deus se recusa a desistir de nós. Amém. Ele se recusa. Ele não desiste. Quem desiste somos nós, muitas vezes, né? Como nós já até falamos aqui em outras ocasiões, o pecado contra o Espírito Santo, né? Exato. É isso, ele está falando, ele vai falando com você, mas você não quer ouvir ou não sempre quer obedecer, ele vai continuar falando, só que você não tem mais a sensibilidade necessária para ouvir. Exatamente. Né? Então é maravilhoso saber que Deus vem atrás, porque Ele realmente nos ama. Amém. Né? Amém. É curioso essa pergunta, onde estás? Obviamente Deus sabia onde ele estava. Claro. Mas Deus fez outra pergunta também em outra época para Elias também. Elias estava escapando de Jezabel, estava no meio de uma caverna. Sim. E ele perguntou, onde você está? Então, na verdade, essa pergunta de Jesus, onde você está, implica em duas coisas. Primeiro, você precisa confiar mais em mim. Sim. E confiando mais em mim, você precisa de mudar de trajetória, né? Sim, é verdade. Foi a mesma coisa que Adão, foi a mesma coisa que Elias. A pessoa está amedrontada. Imagina assim, se Jesus foi o primeiro professor, imagina o sentimento de Adão. Nossa, eu não fiz a lição de casa. Se ele é meu pastor, eu não fiz a minha missão na igreja. Se ele também é meu tutor, tudo que ele fez... Então é como se ele tivesse traído todas as figuras que ele conhecia. E até aproveitando, Moser, você colocou uma coisa interessante quando você falou da questão da pergunta onde estás. É uma coisa meio de psicologia também, né? Porque você faz uma pergunta para fazer... Aí ele falou, eu estou escondido aqui. Você sabe onde você está? Então, exatamente, né? Porque Deus sabia, como ele bem colocou, mas é uma forma de você cair em si. Sabe aquela história do filho pródigo? Pensar no Caindo que você fez. em si, pensou, vou voltar para casa do meu pai, porque lá eu tenho comida, lá eu tenho, né? Até os empregados comem melhor do que eu. Então, esse caindo em si é essa pergunta aqui também, né? Fantástico. É isso aí. E Deus quer que todos nós façamos essa pergunta, né, para nós mesmos. Exatamente. Será que eu sei onde eu estou? Deus quer que eu esteja com Ele, né? Vamos lá, meus amados. A lição de segunda-feira, o Deus que anseia estar conosco, né? Vou ler aqui Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência.
Meu querido Mozart, de que forma a aliança de Deus de estar com o ser humano continua vigente hoje? Eu gostei principalmente da palavra hoje, da sua pergunta, porque muitas pessoas acham que Deus cumprindo a sua aliança e promovendo livramento era uma coisa só do passado. Exatamente. E eu queria destacar 2 episódios da história recente que eu acho que são bem pertinentes. Um primeiro deles, a última profetisa verdadeira que a gente tem relato é Ellen White, Exato. que ela já é falecida há 108 anos. Uhum. Então os escritos dela têm 150 anos mais ou menos. E um dos principais aspectos que ela conta, ela relata nas inspirações que ela recebeu, é sobre os 8 remédios naturais. E numa época que não havia nenhuma base científica, e nem ela era uma cientista, ela falava de todo o relacionamento que tinha entre o uso desses remédios naturais, que era a água pura, alimentação, exercício físico, Exato. espiritualidade, Descanso. Isso. relacionando com a sua saúde e sua longevidade. E qual a evidência que eu tenho para lembrar vocês? Em 23 de janeiro de 2008, teve o programa de SBT TV Realidade, TV SBT Realidade, mostrou os habitantes da cidade de Loma Linda, na Califórnia, e a reportagem destacava: as pessoas da cidade vivem, em média, 10 anos a mais do que a média nacional. A média americana, A média que já é americana. alta. Vivem, em média, 10 anos a mais e com mais qualidade de vida. Exato. Não é que só vivem bem. Sim. E a repórter Ana Paula Padrão, na época, ela entrevistou médicos e cidadãos assim e evidenciou que a maior parte dos habitantes daquela cidade era adventista do 7º dia e seguia os 8 remédios naturais. Exato. Que Ellen White falou 150 anos atrás, sem base científica humana E nenhuma. que hoje a ciência Sim, comprova item por item, né? Exatamente. Uma segunda evidência, assim, de que Deus provê o cumprimento das suas alianças, assim, e não deixa seu povo desamparado, quando ele fala no Salmo 91 de que ele não vai desamparar e que a peste, e Deus vai prover a sua proteção ao seu Sim. povo. A última pandemia grande que a gente teve notícia foi a gripe espanhola em 1918-19, e aí teve 100 anos depois a Covid em 2020 e 2021. E a gente teve, incrivelmente, a tecnologia de transmissão de informação online, ela tinha sido desenvolvida pouquíssimos anos antes, assim. Então, quando houve o fechamento de todas as igrejas e todas as pessoas ficaram trancafiadas na sua casa, tinha uma tecnologia extremamente recente de você fazer pregações online, estudo de sabatina, escola sabatina online, Grupos de oração. grupos de oração online, participei de pequenos grupos online Sim. e podcasts e tudo Sim. mais. Então, assim, para quem quis seguir a Deus nesses 2 anos de isolamento, ele pôde. Teve. Sim. Então, eu acho que são duas formas que Deus mostra, assim, se você realmente confia em mim, eu vou te dar Sim. um caminho. Exato. Sim. Muito A aliança bom. dele permanece, ela não, Ela é não se perpétua. quebra, né? É impressionante. Eu até anotei um verso que eu gosto muito também aqui do Êxodo 29:45, diz assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel e lhe serei o seu Deus. Exato. Ele não quebra a promessa. Jamais. Esses exemplos maravilhosos que o Mozart trouxe mostram bem isso. Ele não quebra a promessa. Gente, isso é A missão fantástico, né? sim, É a missão eterna, dele, né? perpétua. É verdade. Deus seja louvado por isso. Amém. Indo para a lição de terça, o Deus que se tornou um conosco, né, como a Rô havia citado, né, temos aqui Mateus 1:18, eu vou ler direto o verso 23, né? Eis que a virgem conceberá e lhe dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? No verso 21 ele diz que o nome do menino será Jesus, e depois diz que o nome é Emanuel. Mas é Jesus ou Emanuel, né? Jesus seria o nome, Emanuel é um título, né? Deus conosco. E citando também o texto que a Rosângela falou, né? João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Rô, qual o significado missionário de Deus ter se feito homem e ter vindo habitar entre nós? Assim como ele atribui a cada um de nós uma missão hoje, né? O Mozart tem uma missão com o nome dele, você, Arthur, tem uma missão com o seu nome, eu Amém. tenho, Rosângela, uma missão com o meu nome.
Deus também tem a missão com o nome dele. E o nome dele nessa missão é Jesus. Amém. Né? Ao ele vir a esse mundo e se colocar como ser humano, é uma coisa que não entra na nossa cabeça. Impressionante. Muitas vezes eu paro para pensar, eu falo, meu Deus, porque ele se tornou um embrião, né? Colocado no ventre de Maria, ele cresceu, se tornou um bebê, nasceu como um bebê, um ser humano, realmente, né? Muitas pessoas até discutem, falam, não, Jesus foi um grande profeta, Jesus... Não, ele foi um Deus que se tornou Ele também foi um carne. grande profeta, mas ele foi um Deus que se tornou carne. E até Ellen White fala muito isso também, 100% Deus e 100% homem. Incrível. Uma conta que não bate para nós, na nossa, né, na nossa capacidade, né, de raciocinar, para nós isso não bate. Mas foi assim, né? E nós podemos crer que foi assim. E até anotei aqui, quando a gente pensa nisso, que Deus se tornou um conosco, mostra assim, o detalhismo de Deus, o fato dele ser extremamente minucioso. Ele é um Deus que não passa por cima de certas coisas. Ele realmente tem tudo muito bem planejado, muito bem colocado. E pensando nesses versos que você leu, olha, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, que é uma coisa, né, difícil de a gente entender. Já é. Ele salvaria o povo dos seus pecados, que ele veio para isso, né? Nós sempre nos lembramos do santuário, né? O santuário que era terrestre. O evangelho em figuras, né, em símbolos, e os cordeirinhos que eram mortos ali de manhã e de tarde simbolizavam o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Então Jesus veio para isso, salvar o povo dos seus pecados, e ainda seria chamado Deus conosco. Porque, como nós vemos muito claramente, né, na própria palavra, nos evangelhos, ele tinha fome, ele tinha sono, ele tinha cansaço, ele se decepcionou algumas vezes, foi traído, sentiu sede, ele ficava triste, ele ficava alegre. Jesus era uma pessoa, realmente, em todos os sentidos. Então, Deus que se torna um com aqueles com quem ele quer salvar. Por isso que realmente nós entendemos que nós vamos estudar esse assunto por toda a eternidade. Porque é impossível entrar isso na nossa cabeça. A gente não tem condições de compreender. Se maravilha. Aceita pela fé. Mas vai passar a eternidade. Mas é muito complicado de entender isso. É muito amor, como fala, né, no verso que você leu também, João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele realmente habitou entre nós. Sim. E ainda fala, cheio de graça e de verdade. E eu achei muito lindo que, acho que é no verso 18, diz assim, que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque a lei, claro, ela veio, ela deu todas as diretrizes, o povo sabia como deveria agir e tal. E a gente sempre lembra que a lei não salva, né? A lei aponta o pecado, né? Ela serve para isso, para apontar o problema. E nos levar para a solução do problema. É um raio-x. Ela mostra ali que meu rosto está sujo e tal, então eu vou me lavar. Mas se você passar o espelho, não limpa. Não limpa, eu tenho que lavar, né? Fazer alguma coisa. E foi exatamente o papel. Então, de Moisés trazer a lei, né? A lei de Deus. Agora, quando fala a graça e a verdade vieram por Jesus, graça porque realmente é de graça. Você não tem que fazer nada. Então, você ser obediente à lei, você procurar fazer as coisas direitinho, não ganha pontinhos para o céu. Isso é decorrência da salvação. Nós temos que lembrar disso. Exatamente. Ah, porque eu sou bonzinho. Aquela história que as pessoas sempre falam, eu sou, né, não mato, não roubo, não faço. Não, isso não adianta nada, né? As nossas boas obras são trapo de imundícia, né? Como dizem em Isaías. Exatamente. Então fala, a graça, então é de graça, e a verdade... O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Ele não fala uma verdade, né? A verdade. Lembra que nós já comentamos aqui em edições passadas, o Moser lembra que falou. O problema é que as pessoas querem ter a sua própria versão da verdade. Que inventaram a tal da pós-verdade. Isso, né? É uma bobagem. Que bobagem, né? Mas enfim, então, Deus realmente é um Deus assim que, ele é um Deus missionário, porque ele vem atrás, ele busca, e ele se tornou um conosco para mostrar isso, né? E ele continua cumprindo o seu propósito. E vai continuar cumprindo até o final. Amém. Nós podemos confiar nisso. Amém. Um comentário aqui. Jesus teve um risco altíssimo de ele vir aqui para a Terra e cometer algum pecado, algum deslize e se tornar um prisioneiro de Satanás. Sim.
que tudo aqui na Terra conspirava a favor de Satanás. Sim, Tudo. e conspirava contra ele. Isso. Ele veio, né? Sim, é. E ele veio assim, ele entrou em contato com o pecado sem se contaminar. Exato. Eu queria dar só um exemplo, por exemplo, os salva-vidas, eles falam para as pessoas que não sabem fazer Nadar, resgate, não sim. têm experiência, É. para você nunca agarrar a pessoa que está se afogando. Você joga uma corda, um objeto para a pessoa segurar, porque se você segurar no corpo da pessoa, a pessoa está tão desesperada que ela te vai afoga. te afundar junto. É, ela afunda junto. E o amor de Jesus foi assim, ele correu um risco enorme de a gente jogar Jesus na lama do pecado também e se contaminar. Mas ele assumiu esse risco e ele nos Por jogou, amor a nós. ele nos resgatou do fundo do mar do pecado, trouxe para a superfície e nos entregou uma corda na mão, que é a graça dele. Isso. Falou, fica segurando nessa corda, Que eu vou te puxar. que eu vou te puxar, Isso. enquanto você segurar nessa corda, você não vai pro fundo do mar até o dia Fantástico. que eu voltar. Fantástico. Isso mesmo. Missão profunda radical de Deus. Caminhando aqui, o tempo sempre conspirando contra nós. Na lição de quarta, o Deus que continua a estar conosco, né? Temos aqui 2 versos maravilhosos, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Mateus 28, 18 a 20, né? A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mozart, qual o papel do ser humano na missão de Deus? Então, o papel do ser humano é simplesmente você se colocar à disposição e pedir que ele vai dar alguma missão para você. Amém. E não importa como. Quando você falou do verso ID, me lembrou inclusive assim, em 2019, tinha um grupo ID Aham. no estado de São Paulo que fazia missões todo mês de agosto para a Amazônia. E vai voltar agora em 2024. Exatamente. E me interessou na época, né? Eu falei assim, acho que vou participar, né? Então, o objetivo do grupo era levar assistência odontológica, médica, livros e principalmente espiritualidade Claro. para os índios da Amazônia, né? E você tem meses de planejamento, mas por mais que você se planeje, acontece coisas lá que é providência divina, porque Sim. você não está preparado para aquilo. No nosso caso, a gente se preparou ao extremo. Chega lá, a gente percebe que os índios, eles estavam com a bomba d'água emperrada. Então, o principal problema deles era esse, né? E tirava todo o foco deles, né? Então, o grupo resolveu, então, as pessoas que conhecem mais equipamento, elétrica, hidráulica, vão tentar resolver, enquanto o resto cumpre a missão Claro. efetivamente. E o pessoal orando, assim, porque ninguém tinha expertise nisso. Claro. E Claro. tava no meio da selva, ninguém podia chamar nenhum recurso online, nada. Pode chamar, né? Vai demorar um mês para chegar. Nem tinha sinal de... Foi maior porque a gente consertou bomba d'água deles do que efetivamente do nosso trabalho, que era implantar uma igreja ali. Isso Sim. retomou. Então Deus mostra assim que a gente quer que você se planeje para a missão, faça tudo, mas assim, quem vai fazer o milagre sou eu, não é Amém. o seu Sim. talento. Exatamente, porque a missão é dele, né? Aí acrescentando o título, porque ele continua estando conosco. Exatamente. Esse é o problema. Aquele verso maravilhoso, né, de Mateus 28, 20, quando ele fala, eis que estou Exatamente. convosco. Porque uma coisa é você pensar, tá, Deus se tornou um conosco lá no passado. Tá, Jesus veio. Muitas pessoas falam isso, já devem ter ouvido. Né? Ah, tá, Jesus veio, morreu por mim, tá, e daí? Ele continua, não acabou, a missão não acabou. Então ele continua estando conosco. E não acabou na cruz. E eu vejo nesse relato que o Moser fez exatamente isso. Então Deus usa caminhos para fazer com que a sua missão continue, que ela continue sendo feita e que as pessoas sejam alcançadas. Amém. Né? Mesmo que seja consertar uma Com bomba certeza. de água. Porque esse foi o primeiro problema, né? exato. Não adianta você virar para uma pessoa que está com fome e dizer, vá com Deus, ou vou te dar um estudo bíblico. Não, o meu primeiro problema é aquele. Eu tenho que resolver. Aquele primeiro Jesus problema da fez bomba isso, d'água. né? Exatamente. Jesus fez isso Ele veio o tempo todo. resolver o É. problema. É. Né? Eu tive uma outra experiência interessante também. Caiu no meu WhatsApp que 2 pessoas da minha igreja lá do bairro de Moema, o
Silene e o Máximo participavam num projeto num bairro pobre de Carapicuíba, chamado Vila Cristina, né? Falei, vou lá conhecer, né? Não custa nada. E eu achei muito interessante, todo sábado à tarde, fazer um trabalho com crianças carentes e adolescentes, por volta de 50 crianças e num lugar alugado, assim, na melhor do que é possível pagar, e faziam todos os trabalhos todo sábado à tarde. Eu resolvi aderir, né, a ajudar eles. E Deus tem feito milagres, assim, que você mesmo com recursos limitados, assim, Deus provê muita coisa, assim, de que você não espera, ajudas de outras pessoas você nem imagina. E a gente já teve experiência de 2 pessoas batizando lá já. E outras pessoas se oferecendo também Para trabalhar. Para batizar também. Nossa, Então a gente vê assim Fantástico. que... É uma coisa que caiu no meu WhatsApp, Ninho, não foi... Então você vê assim que Deus Deus te te chamou joga. pelo WhatsApp. Deus te verdade. joga por alguma coisa Ele assim, chama das mais variadas e tem sido formas. uma bênção. E lembrando Com sempre o certeza. texto de Ellen White, né, que os anjos gostariam de fazer esse Fazer o nosso trabalho, trabalho, e isso. Deus fala, não, eu quero gente cuidando de Fazer gente. cuidando de Assim gente. como Jesus Cristo veio, né, em forma humana para atrair e impactar humanos, Deus quer que a gente também faça esse papel. Isso Então, mesmo. é um muito grande bom. chamado Com que certeza. todos nós recebemos de Deus, né? Isso aí. Para a gente finalizar o nosso estudo na lição de quinta-feira, né, que tem por título Deus voltará para nos buscar, né? João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O próprio Cristo promete que vai voltar e ele vai voltar. Como eu gosto sempre de enfatizar, a volta de Jesus é um fato que ainda não ocorreu. Né? Pode parecer uma discrepância, mas é exatamente isso. E para a gente finalizar, meus queridos, qual o significado missionário da volta de Jesus Cristo? Tem sentido, ou teria sentido, acho que é melhor a pergunta assim. Teria sentido Deus fazer tudo o que ele fez e nos deixar aqui? Nenhum. Se ele diz desde o começo lá, onde estás, Adão? Né? E se cada vez ele fala, como o Moser citou, Elias, por que você está aí nessa caverna? Onde você está? Né? Ou ele falou para tantos outros, né? Para, sei lá, para Abraão, para Moisés, né? Olha, você está pisando na Terra Santa, falou para Moisés, né? Tira as suas sandálias e tal. Se ele fez tudo isso para resgatar esse povo, tem sentido, algum sentido, a gente pensar que ele não vai voltar para Nenhum. nos buscar? Vai nos largar aqui nesse planeta? Jamais. Não. Então, assim, quando a gente pensa no significado missionário da volta de Jesus, é o cumprimento final da missão. Amém. Ele vai voltar. Até essa semana eu vi uma colocação rápida lá no Instagram, uma pessoa colocou assim, você não acredita, mas Jesus vai voltar. Você acredita? Jesus vai voltar. Você não quer, ele vai voltar. Você quer, ele vai voltar. Não interessa, entendeu? Independe da minha postura, do que eu acho, do que... Ah, não, imagina, isso é história da carochinha, isso é conversa fiada e tal, né? Vai descobrir que não é. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falando assim, se Jesus voltar aqui, vamos fazer pior do que fizeram da primeira vez. Gente, a primeira vez ele veio como ser humano, sim, né? Morreu na cruz, a gente sabe quando ele disse, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mas a segunda vez, hoje, ele está como sumo sacerdote, intercedendo por nós. Quando ele falar está consumado, ele vai depor as vestes sacerdotais e vai voltar com os milhões e milhões e milhões de anjos para nos buscar. Tem até uma passagem no Apocalipse, eu não me lembro agora onde está exatamente, se não me engano, capítulo 11 ou 12, que diz assim que o céu vai ficar em silêncio por meia hora. A volta de Jesus com todos os seus anjos, meia hora profética, dá 7 dias. Exato. 7 dias de silêncio no céu. Por quê? Porque Jesus vai voltar com todos os anjos para vir resgatar aqueles por quem ele morreu. Inclusive com o Pai. Sim. O próprio Pai virá junto. Sim. Então, assim, não tem o mínimo propósito pensar. Ele fez tudo e nos larga aqui. Não, ele vai voltar. E claro, e as promessas de Deus, como você já leu aí, em João 14, 1 a 3, elas são certas, né? Se ele falou, olha, eu voltarei, eu virei para levar vocês para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Amém. Se o propósito dele sempre foi estar com o ser humano,
e querer a companhia do ser humano, por que que ele ia nos deixar aqui? Não, ele vai complementar. Imagina assim, usando ilustração, se você é pai e você tem alguns filhos que estão bem, que equivale aos mundos não caídos que Deus criou, Sim. e ele fala assim, tem esse filho aqui que tá perdido, ele não vai buscar justamente o que está Exato. perdido, ele vai nós que somos pessoas ruins, A gente vai atrás do filho que tá com problema. Não Imagina desiste. Deus que é perfeito Sim, e amoroso. E a parábola da ovelha perdida. Né? Ele vai exatamente. atrás de uma ovelha, deixa 99 no aprisco. Eu me lembro daquela música do Nova Voz, que estava falando pro Mozart antes da gente entrar. Ele não lembra porque é mais novinho. Mas a música faz tempo. Chama Insiste em Salvar-me. Deus faz isso, ele insiste. Então, se ele insiste tanto, se ele faz tanto esforço... Gente, o santuário é o quê? É Deus desenhando pra gente entender. Porque se as pessoas têm tanta dificuldade para entender o amor dele, a graça dele, o que ele faz? Eu vou desenhar. Eu vou dar um panorama Vocês entenderam pra agora? Vocês captaram a ideia, captaram a mensagem? Detalhe por detalhe de tudo que o Messias vai fazer. Ele insiste. Ele não tem um mínimo propósito. Ele fazer tudo isso, todo esse trabalho, mover o universo, né, em nosso favor, para depois nos deixar aqui. Jamais. Então ele vai voltar, sim. Amém. Nós podemos ter certeza Amém. disso. Amados, Jesus em breve voltará. Amém. Volte brevemente para Jesus. Amém. Essa é a missão de Deus, estar em comunhão conosco. Ele quer estar em comunhão com você, com cada um de nós. Aceite esse convite. Aceite essa comunhão com Deus e torne-se também um missionário e leve essa comunhão a outras pessoas. Sim. Esse é o propósito desse trimestre e eu oro e vou pedir para o meu querido amigo Mozart fechar aqui com uma oração. Eu oro para que a gente entenda isso e leve essa missão a sério, porque é o crescimento espiritual nosso e é o crescimento espiritual daqueles que estão ao nosso redor. Amém. Vamos pegar essa missão, vamos entender a importância dela e pegar essa missão para nós. Amém, amados? Amém. Meu querido, por favor. Bondoso Deus, esse estudo maravilhoso sobre missão não teria sentido se realmente ele não nos tocasse e não nos impulsionasse para uma missão para cada um de nós. Amém. Que nós possamos estar com o coração aberto, possamos nos colocar à disposição e pedir para que encaminhe uma missão para cada um de nós, Amém. que nós possamos seguir por ela, Amém. utilizar o melhor dos nossos talentos, e o que os nossos talentos não atingirem, nós temos a certeza que Tu completarás e farás os milagres. Amém, Amém. Pai. Abençoa para que possamos ter fé no Seu poder, na Sua palavra, e que possamos fazer a parte que nos corresponde de levar o Evangelho a todo mundo. Amém. Amém. Pai. É o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Amém, Amém. Pai. Amém. Missionários, fiquem com Deus em pé.